Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos para ouvirmos a Tua voz, e nós queremos ouvi-la. Nós queremos ter uma compreensão espiritual da Tua vontade para as nossas vidas, queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, e queremos, em nome de Jesus, Senhor, que essa voz seja capaz de promover uma mudança interior dentro de nós. Abençoa-nos, fala conosco, usa-me como Teu instrumento, e em nome de Jesus abre o coração e a mente de todos os Teus filhos que aqui estão. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém. Nós já sabemos que a vida nos reserva grandes momentos de angústia. Nós já temos dito isso várias vezes, que a vida ela é uma parábola, ela é cheia de altos e baixos. Tem determinados momentos que você está exultante, que você está num bom emprego, que você está cheio de saúde, o seu salário é legal, o relacionamento conjugal está na crista da onda. Mas existem outros momentos, determinados momentos da vida, em que é justamente o contrário. Talvez você perca um ente querido, talvez uma mãe ou um pai, já bem velhinho, mas ainda assim é difícil perder um ente querido, ou talvez o seu relacionamento entre numa maré de crise conjugal, e você nem sabe de onde começou, e nem sabe quando que aquilo vai terminar, ou pior, talvez uma perseguição profissional, ou um desemprego. A vida, ela nos reserva momentos bons e momentos ruins, e nos momentos ruins não tem como, o nosso coração, volta e meia, se enche de angústia, se enche de dor, e a paz desaparece. Eu tenho certeza que esta é não apenas a minha realidade, mas é a realidade de cada um de vocês. Há pouco tempo, eu tive o privilégio, isso há uns 4, 5 meses atrás, eu tive o privilégio de, num dos cultos que eu aqui estava, ou num café com Deus, lá em cima, de dizer o seguinte para vocês: irmãos, eu tenho a grata satisfação de testemunhar para vocês que eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Alguém se lembra disso? Levanta a mão. Olha só, muitos se lembram disso. Pois é, e eu dizia para vocês também, eu já disse isso, se está indo tudo mal, se está tudo meio complicado, se você está passando por momentos de dor, angústia, falta de paz, não se preocupe, com Deus vai passar, a coisa vai virar, vai mudar. Mas se você está num momento de muita alegria, sucesso, está tudo indo assim com céu de brigadeiro, não se preocupe, porque vai passar também vai passar, porque tudo vai passar, e tudo passa. E logo depois que eu dei esse testemunho aqui na igreja, a minha vida passou por um turbilhão. Vocês não souberam, eu não compartilhei com vocês, porque eram questões muito pessoais, mas eu e Simone entramos no fundo do poço, por meio de alguns problemas que tivemos pessoais dentro da nossa casa, dentro da nossa família, problemas profissionais que ela teve, que a nossa vida foi lá embaixo. E eu tenho certeza que uma das coisas que nos sustentaram, nos seguraram, foi a oração de todos vocês, que eu tenho certeza que por nós oram, que por nós intercedem regularmente. Nos deu força, conseguimos passar por aquilo, alguns irmãos que ficaram sabendo nos ajudaram, e a coisa foi caminhando. Mas é assim, num determinado momento, né? É igual aconteceu com Pedro e Jesus, né? Pedro estava lá, Pedro e Jesus e todos os discípulos. E aí Jesus fala assim, pergunta para os discípulos: quem estão dizendo aí que eu sou? O que eles estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos falam assim: alguns estão dizendo que você é um grande profeta, outros estão dizendo que você é a reencarnação de um profeta do passado, cada um estava dizendo alguma coisa. E aí Jesus falou assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Jesus falou assim: você é o Filho de Deus encarnado, você é o Deus vivo. Aí Jesus diz: meus parabéns, Pedro, meus parabéns, porque quem te revelou isso não foi conhecimento humano, não foi sabedoria humana, mas quem te revelou isso foi o próprio Deus por meio do Espírito dele. Você está cheio do Espírito de Deus. Pedrão, poxa vida, maravilha, hein? Sou o cara. E aí Jesus continua a conversa dele e fala: agora eu estou indo para Jerusalém,
Estou indo para Jerusalém e importa que o Filho do Homem em Jerusalém seja perseguido, crucificado e morto. Jesus fala assim: que isso, Senhor? Que isso? O Senhor não pode fazer isso? Então não vamos para Jerusalém mais. O Senhor não pode morrer. E aí Jesus fala para ele assim: arreda Satanás. Aí, pô, como assim? Agora há pouco eu já era o cara e agora eu já sou o próprio Satanás, né? Como que foi rápido? Às vezes na vida é assim, é muito rápido. Em determinado momento eu sou o cara, dali a pouco eu sou o próprio inimigo, né? Isso aconteceu com Pedro, num diálogo de 5 minutos de um homem cheio de espírito, virou o próprio inimigo ali. A vida é assim. E eu tenho certeza que dessa audiência que aqui está nessa manhã, parte dela está passando por momentos de angústia, por momentos de luta, por momentos de sofrimento na vida profissional, ou conjugal, ou financeira. E eu falo agora com aqueles que não estão passando por nenhuma dificuldade: não se preocupe, vai vir o seu momento. Não se preocupe. A vida, ela é cheia de altos e baixos. Mas como viver diante dessa circunstância? Como viver uma vida que a gente já sabe que volta e meia seremos testados, que volta e meia a nossa fé passará por algum tipo de provação, que volta e meia Deus permitirá que a nossa fé seja não apenas provada, mas sobretudo aperfeiçoada por meio de algum tipo de provação, por meio de algum tipo de problema que a vida nos trará. Como viver? As pessoas mais sábias, não coincidentemente são sempre as mais velhas, elas costumam dizer assim: olha, uma das coisas mais preciosas que tem na vida é a paz. É ou não é? Não adianta você ter, né, irmã Raqueline, uma conta corrente cheia de grana. Se dentro da sua casa não tem paz, aquele dinheiro ele perde o valor. Não adianta você estar andando num supercarro, não adianta você ter muitas posses, não adianta você talvez ter um cargo proeminente. Se a sua vida não tem paz, se você vive sem paz, tudo isso perde a graça. Tudo isso perde a graça. Tudo, ao contrário, passa a ter mais graça quando a gente vive uma vida de paz. E um dos grandes pedidos que eu faço em oração por vocês, por mim, não sei se vocês já perceberam, é pedindo o quê? Paz. Porque quando nós temos paz, todo o resto começa a fazer sentido. Eu posso até não estar com a minha geladeira cheia, mas se eu estou em paz, eu nem ligo. Eu posso nem estar de repente com um carro novo, com um carro zero, mas se eu estou em paz, aquilo ali faz todo sentido. Eu posso nem ter talvez feito uma viagem que eu gostaria muito de visitar um ente querido que está longe, que eu já não vejo há 3, 4, 5 anos, gostaria muito de passar o Natal com meu pai, com a minha mãe, talvez não consegui, mas se o meu coração está em paz, tudo bem, eu passo por aquilo tranquilamente. A paz de Deus, ela não tem preço. A paz de Deus é uma das bênçãos, é um dos dons mais preciosos que o ser humano pode almejar. E eu almejo e busco a paz de Deus. Busque a questão: quantos querem ter paz? Levanta a mão, eu quero ver. Todos nós. E se eu perguntar o contrário, quantos aqui então não querem? Querem ter uma vida atribulada e querem ter um coração cheio de angústia? Levante a mão. Nenhum de nós, do mais rico ao mais pobre, nós somos muito óbvios. O ser humano, ele, como diz o Jefferson, né? Eu não sei se cadê o Jefferson. O Jefferson diz o seguinte: o ser humano, Luciano, é muito previsível. E é mesmo, Jefferson, o ser humano é muito previsível. Nós todos sempre estamos buscando mais ou menos as mesmas coisas. E a paz, ela é essencial para que tenhamos uma vida tranquila, uma vida que passe com graça e não uma vida desgraçada, ou seja, sem a graça. Como alcançar a paz? Como alcançar a paz? O apóstolo Paulo, ele gasta um trecho de um livro que ele escreveu falando sobre isso. Como obter a paz. E ele traça o caminho por meio de 4 atitudes. Ele destaca 4 atitudes que faz com que a paz de Deus esteja presente dentro
das nossas vidas. Eu gostaria que aqueles que puderem, que abram agora as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo à igreja que se reunia na cidade de Filipo, capítulo 4. Não acharam não? Filipenses é ali no meio do Novo Testamento. Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, e aí vai. Só uma curiosidade: a cidade de Filipos ficava na Macedônia. A Macedônia é a atual Grécia. Ficava ali ao noroeste ali, da Grécia, da Macedônia. Já era considerado Europa naquela época, né? Já não era ali mais a região de Jerusalém e tal, já era mais ou menos Europa. E numa viagem missionária, Paulo chega lá e leva o evangelho para o pessoal dessa cidade que se chamava Filipos, uma cidade que foi fundada mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Ela tinha outro nome que eu não me lembro. Quando o Império Romano, que dominou tudo, dominou aquela região da Macedônia e dominou essa cidade, mudou o nome do nome que tinha para o nome de Filipos, em homenagem a um general romano, Filipe alguma coisa. Então ela tinha esse nome, que é o nome de uma pessoa, né? E Paulo chega ali e começa a contar para aquele povo das novidades. Quais eram as novidades? Olha, eu tenho uma novidade para você. Qual é a novidade? Vocês não precisam fazer nada para serem aceitos por Deus. Deus já fez tudo para aceitar vocês. Vocês não têm que fazer um sacrifício para que Deus olhe por vocês. Deus, Ele mesmo já fez o sacrifício do Filho dele para que vocês, pela fé, sejam aceitos por Deus. Nossa, que novidade! Aquilo era uma novidade. Hoje não é novidade. Apesar de que muita gente não sabe disso, apesar de que muitas vezes a igreja não prega isso, mas isso não é uma novidade. Naquela época era uma grande novidade. Era o que Jesus chamava de a boa notícia. A boa nova. Qual é a boa nova? Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus nos aceita como nós somos, e essa aceitação, ela é gratuita. E ele chegou em Filipos contando essa notícia, e parte do povo da cidade acreditou. E o povo que acreditou virou uma igreja, um grupo, né? Um grupo. Senão nós somos seguidores desse Jesus aí, nós somos cristãos, cremos que estamos perdoados por Deus e temos uma vida nova em Cristo. Paulo viaja e se comunica com eles por meio de cartas. Uma destas cartas é essa que está preservada aí nas tuas mãos. Uma carta que Paulo escreveu junto com Timóteo, ele e Timóteo escreveram essa carta e mandaram para esses irmãos cristãos que moravam ali na cidade de Filipo, na região da Macedônia, também dominado pelo Império Romano. E em determinado momento da carta, Paulo começa a falar do que nós estamos aqui falando. E ele apresenta 4 critérios, 4 caminhos para a obtenção da paz. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo apresenta o primeiro caminho. Ele diz o seguinte: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Mas como assim, tenham alegria? Não é a minha escolha. Perceba que Paulo, ele fala, alegria muitas vezes é uma escolha. Alegria muitas vezes é um estilo de vida. E ele fala como que um mandamento: tenham alegria. Eu conheço pessoas que sempre estão buscando um modo de ficar triste. Tudo está ruim. Já viram gente assim? Tudo está ruim. Se o sol está quente, não, está quente demais, está ruim. Nossa, que sol, que seca, terrível, tal, cai a chuva. Nossa, mas está molhado demais, não dá para sair, molhou tudo, encharcou aqui e vem a poeira. Não, está poeira demais e tal, está ruim. Tudo é motivo. A pessoa está sempre reclamando. Não importa. Já viram pessoas assim?
né? Você está com um carro velho, reclama, não, e aí tudo bem, não, o carro vive quebrando, o carro estragado, não sei o que, troca de carro, e agora, não, esse PVA está caro demais, esse governo cobra muito caro esse PVA, não tem nem como pagar. A vida da pessoa é murmurar, vive procurando um motivo para reclamar da vida. Tem gente que é ranzinza por si só, tem gente que não consegue se alegrar. Alguém me contava, lembrei agora, até uma irmã dessa igreja, ela falava da mãe dela, e ela falava assim, a minha mãe vive para reclamar, você não pode elogiar, ela chega na mesa, põe o almoço, você fala assim, mãe, esse arroz está uma delícia, não tá, porque tinha que ter ficado com mais sal, não ficou do jeito que eu queria, e ela não aceita elogios. Você vai elogiar, não aceita elogios. Você vai falar que alguma coisa ficou boa, ela diz, não tá bom, tá ruim, podia ter ficado melhor. Gente, é claro, tudo na vida poderia ter ficado melhor. Você poderia ser mais alto e mais bonito, tão alto quanto eu, mas você não é. Então, não tem jeito, né? Não tem jeito. Resigne-se à sua condição de baixinho. Você poderia ter uma arcada dentária maravilhosa como a minha, cheia de dentes, mas não tem. Resigne-se. Gente, tudo na vida poderia ser melhor, mas mesmo eu, ainda baixinho e ainda meio banguela, eu ainda estou vivo. Eu ainda sou casado, tenho filhos, eu tenho muitas coisas boas para agradecer ao Senhor, e eu tenho que olhar para essas coisas boas. O primeiro caminho apresentado por Paulo com relação a você ter paz é a sua relação consigo mesmo. A sua relação com você é um caminho para que você possa ter uma vida de paz. Aceite-se como você é. Aceite-se do jeito que você é. Aceite a família que você nasceu. Você não vai conseguir mudar isso daí. Você tem que olhar para as coisas boas. Todos nós aqui dentro, indistintamente, somos cheios de defeitos, mas somos cheios de qualidades. Todos nós. Eu comecei a escrever um livro. Olha que coisa linda. Eu comecei a escrever um livro, eu estou super feliz que eu comecei a escrever um livro, e já consegui um patrocinador para poder publicar esse livro. Eu me lembro que eu ouvi quando eu era criança, eu ouvi o seguinte, o homem, para ser homem, é mais ou menos o seguinte, me corrija se eu estiver errado, um homem para ser homem, para deixar alguma história, alguma coisa assim, tem que ter tido um filho, plantado uma árvore e tem que ter escrito um livro. Alguém já ouviu isso daí? Já, né? Isso é manjado, é antigo, né? Aí eu tive um filho, tive 2, falei, bom, agora falta plantar árvore. Aí comprei uma casa, plantei um monte logo, tá lá, tudo grande, tem palmeira, tem jabuticabeira, tá cheio, quem quiser jabuticaba, tá, lá em casa tem, vai lá, tá lotado, é só chegar com o saquinho, cheio de jabuticaba, tem jabuticaba, tem tudo, plantei, falei assim, agora tem que escrever um livro, eu tenho que escrever um livro, graças a Deus, estou escrevendo um livro, como eu disse, já tem até patrocinador, né? Enfim, eu estou feliz, eu estou buscando por meio da minha atitude a minha própria felicidade. Todos nós temos dentro de nós essa capacidade, todos nós temos dentro de nós habilidades. Um dos caminhos para a busca da paz é o seu relacionamento com você mesmo. Você tem habilidades, você tem capacidade. Olhe para as coisas boas que você tem, olhe para as qualidades que você tem, e não viva uma vida de murmúrio. Uma vida de murmúrio, murmurando o que você não tem, murmurando pelo que você não é. De fato, muitas coisas você não tem. Você não é o mais bonito, não é a mais bonita, não é o mais alto, não é o mais rico, não é o mais inteligente, não é o chefe talvez, mas você é um monte de outras coisas. Foque naquilo que você tem de melhor. Tenha foco naquilo que você é bom. Todos nós temos inúmeras capacidades, inúmeros potenciais, inúmeras habilidades. E alguém já disse uma vez que um dos lugares mais ricos que existem é o cemitério. Conhece essa história? Alguém já disse que é o cemitério. Ali no cemitério, lá no Campo da Esperança, está escrito o maior e mais lindo de todos os poemas que jamais foi escrito. E o cara morreu sem escrever o poema dele. Lá está talvez o maior de todos os compositores que jamais aprendeu a tocar violão. Talvez lá esteja enterrado o maior dos jogadores de futebol que jamais teve a coragem de enfrentar e ir atrás do sonho dele e ser um jogador profissional. Ali talvez esteja o maior dos dentistas que está lá enterrado
porque ele nunca foi dentista, porque ele não quis, ou não conseguiu, ou não se esforçou para terminar a sua graduação. Grandes potenciais que não foram desenvolvidos. Não seja você o maior dos poetas enterrado. Não seja você o maior dos pastores enterrado. Não seja você o maior dos maridos enterrado. Não seja você a melhor das esposas enterrada. Seja agora um dos caminhos. O primeiro caminho que Paulo aponta é o relacionamento que nós teremos conosco mesmo. E ele diz, repito, tenham alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Meus irmãos, busque a alegria na sua vida. Não busque murmurar, busque se alegrar. Busque a vontade de Deus, busque olhar para os pontos positivos, busque olhar para as coisas boas. Tem um hino muito antigo, que os crentes mais antigos aqui devem conhecer, os mais jovens fatalmente não conhecem, que dizia mais ou menos assim: conte as bênçãos todas de uma vez. Como é que é? Alguma coisa, é tão antigo que nem... olha lá, quem lembra lá? Isso. Conte as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. É lindo isso. Eu cantei numa versão, vocês cantaram noutra, né? Não tem problema. Mas se você parar e começar a contar as bênçãos, você fala assim: cara, foi muita coisa. Quantas bênçãos, todas de uma vez, recebidas da divina mão? São muitas. Você tem motivos para se alegrar. Foque-se nisso. Então, o primeiro caminho para que nós tenhamos uma vida de paz diz respeito ao nosso relacionamento conosco mesmo. Quando nós buscamos um estilo de vida onde a gente coloca a alegria em primeiro lugar e buscamos nos alegrar em todas as circunstâncias, esse é um caminho para a paz. Mas não para por aí. O segundo caminho que Paulo nos apresenta para que tenhamos uma vida de paz é o relacionamento. Se o primeiro é o relacionamento conosco mesmo, o segundo é o relacionamento com o outro. E no versículo seguinte, no versículo 5, ele diz o seguinte: sejam amáveis com todos. Sejam amáveis com todos. Meus irmãos, como é ruim você ter contato com uma pessoa ranzinza. Como é desagradável você se relacionar com uma pessoa que não te trata bem, não te trata adequadamente, não te trata com carinho, mas te trata de uma maneira assim, meio ecológica, no coice, né? Como assim, é bem ecológico, é coiçando o tempo todo. E Paulo fala: sejam amáveis, mas não sejam amáveis apenas com o seu pastor, não sejam amáveis apenas com os de dentro da sua casa, sejam amáveis com todos, até com aquele vizinho que não é amável com você, aquele vizinho ranzinza, aquela vizinha chata, até com ele, até com ela, seja amável. Deus, aí isso quer demais, aí está indo longe demais, mas é isso que Deus quer. Sejam amáveis com todos. Vocês sabem o que significa a palavra todos no original grego? Todos é todos mesmo, indistintamente, todo mundo, não é quem você gosta não, porque o próprio Jesus nos ensina: você gostar de quem gosta de você é fácil demais. Você ajudar quem já te ajuda, isso é muito tranquilo. Você emprestar dinheiro para quem te empresta, já te emprestou, ou que você sabe que vai te devolver, não tem nenhuma vantagem. Jesus fala assim: isso não é ser cristão. Você fala assim: não. E Jesus fala assim: até os maus fazem isso. Os homens maus também cuidam de quem cuidam dele. Os homens maus também emprestam para quem eles sabem que vão receber. Os homens maus também dão comida para os filhos. Vocês têm que ir além. E Jesus fala assim: se vocês quiserem serem chamados de filho de Deus,
Se vocês quiserem ser chamados de filhos de Deus, vocês têm que fazer igual Deus. E como é que Deus faz? Deus manda a chuva sobre bons e maus. Deus manda o sol sobre bons e maus. Deus manda o crescimento sobre a lavoura dos bons e dos maus. Mas nós não. Nós somos seletivos. Quem me ajuda, eu ajudo. Quem não me ajuda, eu coiceio. Se você quer ser chamado filho de Deus, você tem que agir como Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Hoje aqui no Café com Deus nós conversávamos sobre isso. Nós falávamos sobre a meretriz que chegou e lavou os pés de Jesus. E Jesus, indecentemente, vocês não vão acreditar, ali eu fiquei desconfiado de Jesus. E Jesus aceitou que uma meretriz lavasse o pé dele. Eu não sei não, hein? Tem rolo aí, eu não aceitava que uma pecadora me tocasse, porque eu sou santo, 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 eu sou super crente, super cristão, eu estou longe de pecadores. Você pode ser um super crente, mas você está longe de Jesus. Jesus, ele aceita todos, indistintamente. Se ele fosse se afastar dos pecadores, você seria o primeiro de quem ele se afastaria, e ele te aceita como você é, e isso faz com que ele aceite aquelas pessoas que você não aceita como elas são. Não se esqueça, meus irmãos, grave isso: Jesus ama o seu inimigo. O seu inimigo. Jesus morreu por ele, e Jesus o ama tanto quanto ele ama você. E aqui, um dos caminhos que é apresentado por Paulo para a busca desta paz interior diz respeito ao relacionamento nosso com as outras pessoas. Sejam amáveis com todos, sejam educados, sejam carinhosos, sejam amáveis. Isso para mim, eu já percebi isso algumas vezes, para mim é um grande sinal de conversão. Eu já tive a oportunidade de ter relacionamento com homens que eram pessoas do sexo masculino, que eram verdadeiros cavalos, pessoas brutas, ignorantes, arrogantes, e eu costumo dizer que depois que se converteu, viraram uma moça. E eu acho isso lindo. Uma dessas pessoas é o padrinho do Pedro. O padrinho do Pedro, Henrique Maia, meu filho, é o Lino. O Lino é um homem dessa altura, dessa largura. O braço dele, a minha coxa é fina perto do braço do cara. Ele era mecânico de Fórmula 1. E ele levantava um motor daquele, junto com mais um. O cara é um bruto. Ele a vida toda foi um ignorante. Ele era um cara que todo mundo tinha medo dele. Ele batia e tal, e fazia, acontecia, e ele era o Senhor da vida dele, até que ele teve um encontro com Jesus de Nazaré, e o Lino, a partir daquele momento, continuou um homem alto, forte, e etc e tal, mas uma moça, um homem sensível, um homem incapaz de maltratar alguém, um homem que levava desaforo para casa sim, e não queria revidar jamais, porque ele sabia que o grande juiz, o grande Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas, nós não temos que ser juízes de ninguém. Um homem que a gente conversava, ele falava da vida dele, e ele chorava, e caía em lágrimas, e falava: compadre, me ajuda, eu me arrependo de muita coisa ruim que eu já fiz nessa vida, ora por mim, eu quero ser um homem bom. E ele chorava, e eu via a conversão, a transformação daquele homem que queria fazer as coisas pelas próprias mãos, a justiça pela própria força, se transformando no que eu costumo dizer, uma moça, uma verdadeira ovelha, um homem pacato, um homem que entregava a vida dele nas mãos de Deus, e entrega até hoje nas mãos de Deus, e que para mim muitas vezes foi um exemplo de um cristão humilde, bondoso e amoroso com as pessoas, que poderia ser ignorante, que ele chega a dar medo, mas ele chega e ele fala assim: não, Deus é a minha justiça. Um homem que faz negócios honestamente, que trata a todos com bondade. Sejam amáveis com todos. Primeiro caminho é o seu relacionamento com você mesmo, o caminho da paz. O segundo caminho de uma vida de paz é o seu relacionamento com o próximo. Dependendo de como você se relaciona com o próximo, você tem uma vida de paz ou uma vida de angústia e guerra. E o terceiro caminho da paz é o relacionamento com a própria existência. E aí a gente volta para o texto. O próximo versículo 6,
Paulo diz o seguinte para os filipenses: não se preocupem com nada. E nada em grego significa nada, nada, coisa alguma. Não se preocupem com nada, não se preocupem, não se ocupem antes com coisa alguma. A pré-ocupação é você se ocupar, é você se colocar em guarda, em angústia com algo que sequer ainda aconteceu. Jesus, ele usa a palavra ansiedade, aqui ele usou preocupação, Jesus usa ansiedade dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. E Paulo repete as palavras de Jesus de outra maneira, numa outra versão: não se preocupem com nada. Mas como assim? E o dia de amanhã? Eu tenho que me preocupar. Você não tem que se preocupar. Você deve viver a sua vida e fazer o que é lógico, fazer as coisas lógicas. Se você quer um bom emprego, estude. Isso é lógico. Se você não estudar, se você não se preparar, as suas chances diminuem. Se você quer, moças, se você quer se casar, né, isso é claro que é variável, mas no geral, se sociabilize, conheça pessoas. Ficar trancado dentro de casa, você não vai conhecer ninguém. Sai, vai, busca pessoas, se relacione. Quer um emprego? Manda currículo, faz concurso, vai atrás. Então siga a lógica da vida, mas não se preocupem. Jesus, ele resume isso dizendo o seguinte: basta para o dia o seu próprio mal. Hoje mesmo você já tem algumas situações para você resolver. Amanhã você terá outras, mas deixe as de amanhã para amanhã. As de hoje são de hoje. Hoje você já tem coisas boas e hoje você já tem coisas ruins acontecendo. Se alegre com as boas, resolva as ruins. E amanhã? Amanhã é amanhã. Amanhã é um novo dia, amanhã é uma outra situação. Eu, há 10 anos atrás, jamais poderia imaginar que hoje eu teria as alegrias que eu estou tendo na minha vida hoje. Eu jamais poderia imaginar que eu teria as dores, o sofrimento e as angústias que eu tenho tido no dia de hoje. Há 10 anos atrás, eu jamais poderia imaginar que eu seria pastor de uma igreja em Águas Claras. Eu jamais poderia imaginar que eu teria o prazer de ter alguns de vocês como amigos. Eu jamais poderia imaginar. Muitas coisas boas aconteceram na minha vida nos 10 últimos anos, e muitas coisas ruins que eu jamais poderia imaginar. E daqui a 10 anos, na vida de vocês, terão coisas boas e terão coisas ruins. Mas tome conta do hoje. Hoje é o que está na tua mão. Faça o que está às tuas forças. Trabalhe, estude, cuida bem dos filhos, cuida bem da esposa, obedeça aos pais, faça o que tem para você fazer hoje e viva a vida em paz, e viva a vida tranquilamente. Não se preocupem com nada. Mas ele dá uma dica, Paulo. Nesse versículo tem uma vírgula e a segunda parte do versículo ele diz o seguinte: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Não se preocupem, mas peçam a Deus, ou seja, entregue a sua ansiedade, entregue a sua angústia, entregue as suas preocupações no altar de Deus. Entregue, coloca para Deus suas necessidades diante dele, em oração, em súplica, com ações de graças. Deus, o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe dos meus alvos de vida, o Senhor sabe das minhas necessidades. Não se preocupe, viva a sua vida, mas entregue para Deus em oração, coloque no altar de Deus. Mais vale meia hora de bate-papo com o Senhor, entregando o seu futuro na mão dele, entregando suas angústias na mão dele, do que passar o dia angustiado e preocupado. Ah, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser, meu Deus? Deus fala assim: eu não vou te responder como é que vai ser. Você está me perguntando aí como é que vai ser, meu Deus? Faz o seguinte: entrega, ora, entrega nas minhas mãos, entrega nas mãos de Deus. Então, o primeiro caminho para a paz é o relacionamento seu com você mesmo. O segundo caminho é o relacionamento seu com o próximo. O terceiro caminho é o seu relacionamento com a própria vida. Como é que você se relaciona com a própria vida?
E o quarto caminho foi esse que eu acabei de dizer. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Seu relacionamento com você, seu relacionamento com o próximo, seu relacionamento com a vida e o seu relacionamento com Deus. E aí no próximo versículo ele diz, que é o versículo 7: e aí a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Agora eu vou ler todo o trecho. Diz o seguinte: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estarão unidos com Cristo Jesus. O caminho da paz. E para fechar, um belo fechamento, Paulo ainda dá uma dica. Ele fala assim: por último, para encerrar, vocês querem uma vida de paz? Para encerrar, vocês querem uma vida de tranquilidade? Ele coloca no versículo 8: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Quantas vezes nós só estamos enchendo a mente de bobagem, pensando em bobagem, pensando em coisas que não são dignas de estarmos pensando. E eu não estou falando aqui de coisas óbvias como pornografia ou coisa semelhante, não. Estou falando aqui de encher a mente de coisa que não edifica. Eu conheço um irmão, é um irmão em Cristo, e ele diz o seguinte: eu adoro jornal, eu sou viciado em jornal. Se eu estou no carro é CBN, se eu estou em casa é Jornal Nacional, se eu for uma leitura, eu adoro jornal, adoro notícia. E em determinado momento ele falou o seguinte, é um estilo de vida dele, ele gosta. Ele falou assim: Luciano, você não sabe o que está acontecendo comigo, eu estou perdendo a alegria de viver, eu estou ficando angustiado. E sabe o que eu acho que é? É de tanto ver notícia, porque 90% é notícia ruim. É falando de escândalo, é falando de que entrou na casa de fulano de tal, lá em Candangolândia, o homem tal, matou a mãe, matou o pai, roubou tudo e estrupou a menina. E não sei o que, roubou mais, desviou mais 1 bilhão de recursos que era para o fundo de assistência à saúde, está lá o camarada com jatinho. Notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. E ele se enchendo, como que uma lata de lixo, recebendo esse monte de notícia ruim. Muitas vezes a gente enche de coisas que não nos edificam. Eu não digo para vocês, sejam pessoas que não sabem de nada, alienados. Não é uma alienação, mas tem coisas boas para se encher, como a palavra de Deus, uma boa música. Tem coisas boas para se fazer, às vezes um bom filme, um filme agradável, mas tem gente que se enche, e se enche, e se enche de lixo. E aqui diz: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e que mereça elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável e decente. Encham a mente de vocês, encham a vida de vocês de quê? De tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E por fim, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Vamos ler agora todo o trecho. Alguém tem uma outra versão de Bíblia aí que não seja essa? Que possa trazer aqui aberta para mim? Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 9. Abra e me entregue aqui, por favor. De preferência um Almeida. Ah lá, irmã. Pega para mim, Tiago, por gentileza. Traga aqui, olha só.
Essa sua atitude te rendeu 1000 pontos com Deus. Pode pecar à vontade. Tem crédito. Muito crédito agora, viu? Crédito. Aí Deus vai debitando ali. Eu vou ler primeiro uma tradução antiga. Essa tradução de Almeida, né, muitos não sabem. Essa tradução que foi feita em mais ou menos 1890 pelo padre João Ferreira de Almeida. A gente nem sabe, né? A Bíblia que a gente lê foi traduzida por um padre, olha só. Tem gente que tem preconceito de padre, mas lê a Bíblia do padre, né? Não, mas ela não é protestante assim. Tá, a Bíblia quem traduziu foi o padre João Ferreira de Almeida. Vamos primeiro pegar na tradução dele. Diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Numa nova tradução é o seguinte: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Vamos todos ficar de pé.